Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos retomar nosso conteúdo, né, do L2, tá? Primeiro capítulo. Como vocês podem observar, né, a tia já explicou, mas com hoje o nosso livro digital ele mudou, né? Porque estava com aquela outra aquela outras imagens, né, com várias escritas, né? Hoje ele tá bem direitinho, então eu vim mostrar a vocês do início, tá? Então, como vocês podem observar, no nosso primeiro capítulo, nós estamos falando já sobre cadeia alimentar, né? Então, eu estou mostrando aqui, né, a nossa abertura, tá? Então, nós já conversamos sobre cadeia alimentar, não é? Então, todos nós, né, todos os seres vivos precisamos de quê? Para ter energia? Do alimento, né? Então, o alimento é essencial para a nossa sobrevivência, tá bom, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. Olha só. Na página 137, né, na página 137, a tia já explicou para vocês também, né, estudando o ambiente, né, mostrei aqui a imagem, né, a imagem do que é ecossistema, olha só, né, então aqui vocês estão vendo uma imagem, né, sobre a representação do ecossistema, tá, de uma lagoa, tá? Então aqui vocês estão vendo novamente essa representação, tá bom? Olha só, vocês vão ver aqui que está representando, viu? Está representando aí a lagoa e tem os animais. Tem os animais que são o quê? Que fazem parte, né, da lagoa, né, da parte do desenho, da imagem da lagoa. Temos também, como a tia já falou para vocês, que nós temos, né, nessa lagoa, ela faz o quê? Que, ó, o ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos. Então, sabemos que fazem parte do ecossistema, no caso aqui da lagoa, os seres vivos e os seres não vivos, não é? Muito bem. Então, os seres vivos, né, são o quê? Que têm vida, como os animais, vegetais, os micro-organismos, né? E os componentes que não têm vida, né? São o quê? São, por exemplo, como a água, né? Como o solo, como a rocha, como o ar, né? Minerais e etc. Esses componentes não têm vida, certo, gente? Ok. Então vamos mais adiante. Olha só. Em um ecossistema, os organismos, né, diferentes espécies se organizam em comunidades. Por exemplo, no ecossistema da lagoa, da página anterior, que vocês acabaram de ver comigo, vocês podem observar que é a comunidade formada por peixes, por patos, por sapo, por molusco, por insetos e vegetais. Então, observem aqui, ó, né? Todos são suas comunidades, né? Certo? Então, o que é comunidade, né? São conjuntos de populações, tá? Então, as populações, por sua vez, são agrupamentos de organismos da mesma espécie, certo? Por exemplo, a comunidade da Lagoa, né? Nós temos a população das libélulas, nós temos a população dos patos, nós temos a população dos peixes, certo? Então, forma-se assim, tá bom? Aí aqui nós temos mais um pouquinho, né? Em um ecossistema, os seres vivos estão relacionados
pois depende dos componentes não vivos desse ecossistema. Certo, pessoal? Pronto. Então, esse aí foi o que a tia fez. A tia fez uma revisão do que a tia tinha dado na aula anterior, tá? Ok? Muito bem. Então, as relações dos seres vivos, né, com o meio em que vivem, eles são muito importantes. Por quê? Qual é o objetivo? Né? Por que é importante? Para o equilíbrio do nosso planeta, tá? Então, por isso, existem, né, uma área da ciência que estuda essas relações. Qual é essa área da ciência que estuda as relações? A ecologia, tá? Então, quer dizer ecologia, né? Termo de origem grega, oiros, né? Quer dizer o quê? Casa. E logos quer dizer estudo. Então, o que é que significa? Estudo da casa, ou seja, dos ambientes da Terra, certo? Muito bem. E agora nós vamos para a nossa segunda aula, né? Que ali eu fiz uma pequena revisão do que a gente deu na primeira aula, que a gente viu na primeira aula, tá? E agora a gente vai, né, continuar na página 139, foi onde paramos na página, né, anterior, certo? Então aqui nós vamos falar mais um pouco de cadeia alimentar. Para muitos seres vivos, a energia é a matéria, né, e a matéria são obtidas por meio da alimentação. Alguns produzem o próprio alimento, já outros precisam se alimentar de outros seres vivos, retirando deles a energia e a matéria de que precisam, tá? Nesse caso, um organismo se alimenta de outro, né? Por exemplo, como o sapo, né? O sapo está se alimentando de quem? Do gafanhoto. E o que significa, né? Que ele precisa dessa energia, dessa matéria para sobreviver, não é? Então aqui nós temos, olha, o sapo caçando o gafanhoto que se alimenta de grama. Então o gafanhoto está se alimentando de quê? De grama, né? Ele precisa também da energia, né? Então, nesse caso, o organismo se alimenta de outro. Este, por exemplo, este, por sua vez, pode se alimentar ainda de outro e assim por diante. Essa relação entre os seres vivos é denominada de cadeia alimentar. Então, um precisa da energia do outro, da matéria do outro para sobreviver. Nós temos aí o exemplo, né, no livro de vocês, que o primeiro é o alimento, né? Ele serve de alimento, que é a flor, né? Que tem aí a parte que vai, o primeiro vai aqui, essa planta, ela vai suprir a necessidade do rato. O rato, por sua vez, vai suprir a necessidade da cobra. E a cobra, por sua vez, vai alimentar, né? No caso, o gavião. Então, vocês estão vendo o que é acompanhar a seta. Na cadeia alimentar, gente, é importante ter a seta, a sequência do alimento, certo? Da energia para o outro, certo? Então, deixa eu te ler aqui, ó. A palavra cadeia se refere à ligação ou conexão entre os elementos envolvidos na situação. As cadeias alimentares são sempre desenhadas apontando o sentido do fluxo de energia, como eu falei, né? Tem que ter a seta, tá? Que acompanha. Ou seja, no sentido de quem é a fonte de alimento, para quem está sendo alimentado. Por exemplo, como a tia já falou para vocês, né, sobre essa cadeia alimentar aí, ok? Pronto. Então, no exemplo anterior, a planta serve de alimento ao rato, o qual serve de alimento à serpente, que, por sua vez, serve de alimento ao gavião.
ok? Assim, seguindo as setas, é possível saber para qual direção a energia e a matéria vão da planta para o rato, do rato para a serpente, da serpente para o gavião, certo? Olha só, aqui nós temos que outro exemplo de cadeia alimentar você conhece? Resiste sua resposta ao lado por meio de escrita ou desenho. Lembre-se de representar o fluxo de energia e de matéria usando as setas, né? Então você vai utilizar as setas, né, para mostrar outro tipo de cadeia alimentar, outros, né, elementos, como é que eu falo? Outros elementos. Por exemplo, vamos lá, a tia vai botar uma aqui, né? Mas você colocou o seu, lógico, né? Então a tia vai colocar aqui a planta, vou botar, ver se eu consigo, se dá certo a digitar, né? Que às vezes não dá, entendeu? Então deixa eu botar aqui. Ah, acho que não vai habilitar. Porque sempre habilita, às vezes habilita, sabe? Para eu escrever. Ah, pronto. Deixa eu ver. Vai lá, agora ficou. Oh, deixa eu apagar isso aqui. Olha só, deixa eu apagar, né? Porque ficou muito feio, né? Deixa eu te tentar fazer melhorzinho, porque... Ó, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tentar fazer o desenho da planta, né? Vou escrever também, eu vou só apagar aqui, tá? Então, eu vou desenhar uma planta, da planta eu vou desenhar um coelhinho, do coelhinho eu vou desenhar um rato e do rato a tia vai desenhar uma cobra, tá bom? Então, vamos lá, ver se a tia consegue aqui. Vamos lá. Ah, vou botar pra cá para liberar, para eu desenhar, tá? Vala Jesus. Meu Deus. Aqui eu acho que ele tá. Hoje ele não tá querendo conversa com desenho, com atividade, não, viu? Hoje aqui. Gente, então vamos lá. Nem a escrita tá saindo hoje. Não sei, nessa atividade aqui não. Então, olha, vamos lá. Então, o que é que você vai fazer aí na sua atividade? Você vai colocar, né? Você vai colocar esse que a tia deu o exemplo, né? Da planta, do coelho, do rato e da serpente, ou você pode fazer outro, tá bom? Então, o coelho se alimenta da planta, né? O né? Aí vem ou o rato se alimenta da planta, tá? O rato é um alimento para cobra, não é? Certo? Pronto. Aqui eu fiz um exemplo. Outro exemplo que você pode aproveitar também, que a tia vai dizer. A planta se alimenta, o grilo se alimenta da planta, né? O grilo se alimenta da planta, que, né? O grilo serve de alimento para o pássaro, né? Que o pássaro serve de alimento para a cobra. Então, gente, olha só como tem vários, né, cadeia alimentar. Então, você pode pegar um e explicar aí no seu livro, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Dando continuidade, hoje a nossa aula vai da página 139 a 141, certo, pessoal? Então vamos lá, dando continuidade. Agora nós vamos para a página 140, tá? Página 140, olha só. A tia já acabou de explicar para vocês, né, sobre aquela cadeia alimentar da planta, lembra? Pronto, muito bem. Então, nessa página aí, o que é que tem? Vamos lá. Mão na massa. No parque de uma cidade,
há um lago. Nesse lago há uma comunidade com esses seres vivos, algas, aves aquáticas, peixes carnívoros e caramujos. Olha só, os peixes são muito rápidos e se alimentam de pequenos caramujos. Os caramujos comem as algas do fundo do rio e as que ficam aderidas às plantas aquáticas. Agora será sua vez de montar essa cadeia alimentar. Vá até a página 27 do material de apoio, retire as imagens desses seres vivos e cole, né? E cole seguindo a ordem em que o alimenta, né? O que um alimenta o outro. Então, lembrando da setazinha, né? O fluxo, tá? Depois disso, desenhe as setas no sentido correto do fluxo de energia e de matéria entre os seres vivos, certo, gente? Muito bem. Agora vamos continuar. Segunda, observe novamente o esquema de cadeia alimentar a seguir. Então, essa cadeia já comentou com vocês, não foi? Bom, então vamos lá. Agora responda as seguintes perguntas em seu caderno. Se por algum motivo a população de ratos desse ecossistema diminuir, a população de plantas irá aumentar ou diminuir? Explique sua resposta. Então, gente, se acontecesse isso, o que é que ia acontecer, né? A população de plantas iria aumentar, né? Ia aumentar e ia diminuir, né? Então, vamos lá. Então, a população de plantas irá aumentar, pois haverá menos ratos se alimentando delas, né? Fazendo com que o número de plantas se acumule e aumente, não é isso? Muito bem. Agora vamos para a letra B. Se a população de ratos diminuir, a população de serpentes irá aumentar ou diminuir? Explique sua resposta. Então, o que iria aumentar? A serpente poderia o quê? Diminuir. A população de serpentes poderá diminuir. Por quê? Porque elas terão dificuldade de se alimentar por haver menos ratos disponíveis, não é? Letra C. Se a população de serpente diminuir, os gaviões serão afetados? Explique sua resposta. A população de gaviões também poderá diminuir. Por quê? Porque eles terão dificuldades em se alimentar por haver menos serpente disponível, né? Então, como a gente já sabe, né? Os seres vivos, uns precisam se alimentar do outro, precisa da energia do outro, da matéria do outro, não é isso? Muito bem. Então, vamos prosseguindo até a nossa página 141, que é essa. Nós vamos falar sobre os níveis tróficos, tá, pessoal? Então, os organismos ocupam posições diferentes nas cadeias alimentares. Essa posição que os organismos ocupam são denominados, né, níveis tróficos, que são os produtores, que são quem? As plantas, tá, pessoal? Então, as plantas são produtores, tá? Nós temos os consumidores primários e secundários, aí vai terciários, aí segue, né, a sequência. E decompositores. Então, nós vamos observar aqui esse exemplo, tá? Então, o exemplo de cadeia alimentar com os produtores, consumidores e decompositores, tá bom? Então, aqui nós temos os decompositores, mas eles são o último aqui na cadeia alimentar. Por quê? Né? Porque ele vai fazendo um ciclo. Olha só. Ó, o produtor, depois nós temos o consumidor primário, que é o grilo, nós temos o consumidor secundário, que é o rato, nós temos o consumidor terciário, que é a serpente, a cobra, né? E depois nós temos o consumidor
quaternário. E por último, né, vem o decompositor. Ok? Então, vocês estão vendo a seta aqui, ó, a sequência das setas? Pronto, é o fluxo da energia. Então, nós temos aí produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Então, uns precisam da energia do outro, uns precisam da matéria do outro. Lembrando que esse aqui nós estamos estudando agora os níveis tróficos, tá bom? Os níveis tróficos, tá bom, gente? Então, vamos ler um pouquinho sobre produtores. A base da cadeia, a base das cadeias alimentares é sempre composta de organismos produtores, no caso, a planta, tá? Esse é o primeiro nível trófico e será a base alimentar dos outros níveis. O termo produtor se refere a algo ou alguém que cria ou produz alguma coisa. Os produtores também podem ser denominados, né, seres autótrofos. Essa palavra tem de origem, ela é grega e cada parte dela tem um significado. Observe o esquema a seguir. Então, auto, né? Auto se refere ao próprio, né? Ser algo por si próprio. Tróficos, né? Trofos se refere à alimentação e à nutrição, certo? Então, assim na ecologia e nas cadeias alimentares, produtores são os organismos que produzem o próprio alimento e não precisam de alimentar, né, de se alimentar de outros seres vivos. Então, ele produz o próprio alimento. Muito bem, gente, olha só. Então, a tia fica por aqui, a nossa aula, né, de ciências termina aqui a aula de hoje, tá? Nas próximas aulas nós vamos, né, nos aprofundar mais, falar mais sobre produtos, sobre fotossíntese, certo? Então, façam as tarefas, assistam nossas aulas, assistam as vídeos por videoconferência. Por sinal, hoje tem videoconferência, né, com vocês. Pois tá bom, gente. Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.